Então, aqui nós temos o estudo da morfologia. Começamos o estudo da morfologia pelo estudo das classes gramaticais. Cada palavra da língua portuguesa, ela tem que estar alojada ou alocada em uma dessas 10 classes gramaticais. Lembrando que pode ser chamado de classes gramaticais, classes morfológicas ou classes de palavras, são sinônimos, quer dizer a mesma coisa. É o estudo da morfologia em classes. Era aquilo que na escola a professora falava, faça análise morfológica. Aí dava umas frases pra gente, e aí você tinha que dizer, isso aqui é um artigo, isso aqui é um numeral, isso aqui é uma preposição. Esse é o estudo das classes gramaticais. O que nós precisamos saber em relação às classes gramaticais? Você tem dois grupos, você percebeu, eu coloquei um grupo chamado de variáveis e outro chamado de invariáveis. Nós temos aqui um mnemônico para você memorizar. ANA PVS, ACPI. Na PVS você tem artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, substantivo. No ACPI você tem advérbio, conjunção, preposição e interjeição. A primeira coisa que você precisa fazer é memorizar essas 10 classes. É inadmissível que você seja um aluno meu e não saiba essas 10 classes. Então, estou pegando aula com um professor bacana, o professor Augusto César. Na hora que a pessoa perguntar quais são as classes gramaticais, aí você, não tem nada disso. Quais são as 10 classes gramaticais? Aí você já fala assim, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, substantivo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Ele até treme, mas está ficando afiado mesmo. Então, olha só, o que você precisa entender? Que o substantivo, ele a gente vai dizer, preste atenção, isso não é do ponto de vista linguístico, é apenas para que você entenda. A gente vai dizer que o substantivo, juntamente com o verbo, são as duas classes mais importantes. Se você se retratar a Bíblia, por exemplo, quando Deus criou o mundo, independente da sua religião, apenas um exemplo para que você entenda, lá é dito que Deus criou o mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra, está lá. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus, 2 pontos, agora vai explicar como que Deus criou. Haja luz, ou seja, um verbo e um substantivo. O verbo é a classe que exprime ação ou estado dos seres, e também os fenômenos da natureza. Já o substantivo é a classe que dá nome aos seres. Na verdade, dá nome a tudo que existe. Tudo que existe tem um nome, e tudo que tem um nome é um substantivo. Então a gente poderia dizer que essas duas classes são as duas classes mais importantes que tem. Porque as outras classes, a gente vai ver, vão girar em torno delas. Professor, eu já ouvi dizer que não existe esse negócio de hierarquia entre as classes. Dentro da linguística não existe. Mas só para você entender como funciona a estrutura sintática, você vai ver que o substantivo, ele é uma palavra nuclear. Como assim? Ele vai explodir? Não é isso. É nuclear porque ele é núcleo, ele é sempre núcleo de alguma coisa. Onde estiver um substantivo, ele vai estar sendo núcleo. Ele vai ser núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, núcleo do complemento nominal, do predicativo do sujeito, do aposto e do agente da passiva. Então, onde ele está, ele é núcleo. E o verbo, não precisa nem dizer a importância que ele tem na língua, né? Você não tem análise sintática, você não tem nem sintaxe se não tiver o verbo. Então, esses dois são muito importantes. Então, a partir de hoje, uma forma de você entender o substantivo, a partir de hoje você vai chamar de chefão. Quando você se lembrar do substantivo, você vai se lembrar que ele é o chefão. E onde há chefão, há sempre quem perto dele? Sempre os puxa-sacos. Então, onde tem um chefão, você tem os puxa-sacos. O ANAP, ou seja, o artigo numeral, o adjetivo e o pronome, são os puxa-sacos do chefão. Isso por quê? Porque o pronome, o adjetivo, o numeral e o artigo, eles só se referem ao substantivo. Eles não se referem a nenhuma das outras classes. E preste atenção que eu não coloquei uma setinha do substantivo para eles. São eles que falam do substantivo, porque ele é o mais importante. Se isso aqui fosse um filme clichê americano, desses de sessão da tarde, a gente poderia dizer que o substantivo é o capitão do time de futebol.
Todo mundo quer ser igual a ele, todo mundo fala dele, todo mundo usa a roupa que ele veste. Então, todo mundo tenta ser igual a ele. Ele não fala de ninguém, os outros é que falam dele porque ele está sempre no centro das atenções, ele é sempre o centro do assunto. Estão conseguindo entender? O artigo numeral, o adjetivo e o pronome se referem ao substantivo. Quando eles se referirem ao substantivo, você vai entender que eles serão palavras adjetivas. Então entenda, quando o artigo numeral, o adjetivo e o pronome se referirem a um substantivo, estiverem se referindo a ele, serão chamados de palavras adjetivas, porque existe uma outra opção. Às vezes essas classes substituem o substantivo. E aí, quando elas substituírem um substantivo, serão chamadas de palavras substantivas. Normalmente, esse aqui é o mais puxa-saco de todos. Seria o primeiro imediato, se fosse um navio. Seria o primeiro a substituir o substantivo. É o pronome. Olha o nome dele. Pronome. Age em prol do nome. Ou seja, na falta do substantivo, usa-se sempre quem? Um pronome no lugar dele. Mas, ocasionalmente, o artigo numeral ou adjetivo podem substituir também o substantivo. Normalmente é o pronome que substitui, mas ocasionalmente as outras podem substituir. Grave isso daí, por quê? Porque essas palavras adjetivas aqui, depois a gente vai ver que elas vão exercer a mesma função sintática. Então guarda essa informação. Quando se referirem a um substantivo, palavras adjetivas. Quando substituírem um substantivo, palavras substantivas. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. E o verbo? Disse que o verbo é muito importante também. Então nós temos uma classe que surgiu tão somente para falar do verbo, que é o advérbio. Olha o nome, advérbio. Esse ad é um prefixo do latim que quer dizer junto, junto do verbo. Então você tem o advérbio que nasceu para se referir ao verbo. E agora você tem aí o filme clichê americano que eu citei agora há pouco, você tem ele agora na sua máxima. Porque se o substantivo é o chefão, vamos dizer que ele seria o menino da história. Ele é o chefão, o capitão do time de futebol. Se fosse o filme clichê americano, o verbo seria a líder de torcida. Então os dois seriam coroados rei e rainha do baile, de formatura, e se casariam e viveriam um casamento de aparência para sempre. Não era assim? Esses filmes americanos são mais ou menos assim. O advérbio se refere ao verbo e o artigo numeral, adjetivo e pronome se referem ao substantivo. Quando o advérbio surgiu, foi assim. Agora acompanhe comigo. Os gramáticos perceberam que como a língua ela evolui, com o passar do tempo, além dele se referir ao verbo, ele passou também a se referir a adjetivos e também a outros advérbios. Então, o advérbio ele pode se referir ao verbo, ele pode se referir ao adjetivo e ele pode também se referir a outros advérbios. Tranquilo até aqui? Olha só que legal. Isso que eu estou fazendo já é mais do que estudar simplesmente as classes. Na verdade, isso aqui não é somente uma introdução à morfologia. Isso aqui é uma introdução à morfossintaxe. Porque eu já estou ensinando para vocês as relações. Quem se relaciona com quem. E se você lembrar agora há pouco, nós falávamos que o estudo de quem se relaciona com quem das funções é o estudo da sintaxe. Então isso aqui na verdade já é uma morfossintaxe. Hoje, diferentemente do tempo da maioria que me acompanhou no tempo de escola, por exemplo, antigamente a gente faça análise morfológica na sala de aula, faça análise sintática. Hoje não se trabalha mais assim. Hoje se trabalha, faça a análise morfossintática. Por quê? Perguntaria a você, aluno, o que é o A na morfologia? Defina o A morfologicamente. Talvez você na sua casa esteja pensando, o A é um artigo. Muito bem. Com base em que você diz isso? O A pode ser artigo, o A pode ser preposição e o A pode ser pronome. Ou seja, não tem como você simplesmente olhar para o A e dizer que ele é uma coisa ou outra. Você só vai poder dizer dentro de um contexto, ou seja, dentro de um estudo morfossintático. Ou seja, nesse contexto o A é um pronome, nesse outro contexto o A é uma preposição, nesse outro contexto ele é um artigo. Está entendendo? Então hoje se usa o termo análise morfossintática, não análise morfológica tão somente.
Tem mais um detalhe que eu gostaria de falar com você, antes da gente avançar. Professor, tem 3 classes ali que você ainda não falou com quem elas se relacionam. Você falou dessas 6 aqui e de uma daquelas 4, mas sobraram 3 classes. A conjunção, a preposição e a interjeição, que a gente não colocou aqui como se ela se relacionasse com alguém. É verdade. Isso porque você vai memorizar assim, ó. Terminou com são, não tem função e nem relação. Olha que legal, ficou bacana para entender, não foi? Terminou com são, não tem função nem relação. O que isso significa? Não possui nenhuma função sintática das que a gente vai estudar, que a gente vai ver, e não se relaciona com as outras classes. Eu não vou poder tirar uma setinha e apontar como eu fiz com as outras classes. Aquelas 3 ali, tanto a conjunção, quanto a preposição, quanto a interjeição, não se relacionam com as outras classes. Aí você pergunta, então ela não serve para nada? Serve sim. Ela serve para ligar palavras. No caso da preposição, ela liga palavras estabelecendo a regência e ainda introduz complementos. No caso da conjunção, ela é um importante instrumento da coesão do texto, porque ela vai ligar o texto, ligar orações, ligar expressões, fazer com que o seu texto seja coeso, seja apenas um. Toda vez que você estuda texto, você estuda coesão e coerência. A conjunção, assim como alguns pronomes, são muito importantes para a coesão do texto. Então eles podem ligar palavras de mesma função sintática, pode ligar orações, pode ligar, às vezes até parágrafos ou capítulos inteiros de livros. Às vezes você está lendo um livro e começa a ler o outro parágrafo e já começa com uma expressão, às vezes conjuntiva, uma locução conjuntiva, ou uma locução prepositiva, ou uma locução muitas vezes pronominal. Então você tem isso como elementos de coesão, são muito importantes. A interjeição, essa aqui raramente se cai em concurso público, então essa aqui é uma classe a menos que você tem para estudar. Sobraram 9. Então eu vou deixar uma dica para você. A interjeição, entenda, não é que ela não sirva para nada na língua portuguesa, é porque para o estudo do concurso público ela quase não aparece, ela aparece uma vez na vida e outra na morte. Não vale a pena a gente